Oi, Lu. Tudo bom? Saudade, hein? Dá um tempinho pra ver se entra mais gente por aqui pra gente começar. Quando tudo isso passar, Lu, vou dar um pulinho aí no Rio, matar a saudade. Bom, eu vou começar me apresentando, tem gente nova por aqui, né? Então, eu me chamo Letícia, eu sou fisioterapeuta, moro em Florianópolis e trabalho com reabilitação abdominal e postural, tá? Principalmente numa reabilitação de pós-parto. A ideia dessa live de hoje, o tema, foi porque muita gente me procura com a seguinte frase: eu tenho uma barriga, uma pochetinha que tá aqui e que eu faço de tudo, faço academia, já fiz tratamento estético, sou magra, já fiz dieta, emagreci, sou magra, mas a barriguinha não vai embora. Então eu só posso ter diástase. Eu acho que eu tenho diástase, eu só posso ter diástase. Na verdade, nem tudo é diástase, tá, gente? A diástase ficou aquela história de a eterna culpada de tudo agora, né? É uma barriguinha que não vai embora, então é diástase. E podem ser diversas coisas, tá? Pode ser uma musculatura que não funciona corretamente. Hoje, por exemplo, eu fiz uma avaliação de uma moça que ela chegou com essa queixa pra mim, dizendo: eu tenho diástase, eu só posso ter diástase porque eu já gastei horrores em tratamentos estéticos, eu já fiz tudo quanto foi atividade física, já emagreci, mas a barriga não vai embora. Ela tá aqui e não me abandona de jeito nenhum. E a gente foi fazer a avaliação dela e chegamos à conclusão de que não existe uma diástase patológica ali, né? O que eu tô falando aqui, diástase patológica? Bom, a diástase, o que é a diástase? É a distância entre os músculos reto-abdominais. Essa distância, ela existe uma distância natural, normal, que precisa existir. Uma das funções de existir essa distância, de os músculos não serem completamente colados, é o fato de que a gente, durante o dia, tem variações de pressão no nosso abdômen, tá? E a gente precisa ter uma maleabilidade nessas pressões, para trabalhar com essas pressões, para que essas pressões não vão para outros lugares. Então precisa existir uma distância entre os músculos, tá? Eles não são completamente colados, cerrados. Então existe uma distância, uma diástase fisiológica, tá? Então, quando a gente fala em fechar a diástase, não é fechar, é aproximar os músculos que não estão numa distância correta, que estão muito afastados, por uma distância fisiológica, uma distância natural, uma distância normal entre os músculos, tá? Essa distância, ela pode ser de até aproximadamente 2,5 centímetros. Existem vários valores aí na literatura, mas eu costumo trabalhar com uma distância de 2 centímetros. E além de ter essa distância, a medida dessa distância, a gente também precisa ver qual é a profundidade, tá? Então, esses músculos, eles são ligados por uma camada de tecido conjuntivo, tá? Que é a linha alba, e a gente precisa ver a qualidade desse tecido conjuntivo. Se eu tiver uma distância de 2 centímetros entre os músculos, é uma distância fisiológica, uma distância normal, certo? Mas se eu tiver um tecido conjuntivo de má qualidade, isso não é normal, isso não é bom. Porque à medida que você vai forçando esse abdômen, você pode aí desenvolver uma diástase. Essa linha alba, esse tecido conjuntivo, ele pode esgarçar ainda mais e aí sim os músculos se afastarem, tá? Quando eu tenho um tecido conjuntivo de qualidade aqui no meio,
no momento em que eu gero uma tensão no meu abdômen, fazendo uma atividade física, fazendo um esforço físico qualquer, até mesmo como pegar o próprio filho no colo, se eu tiver uma qualidade boa de tecido conjuntivo, esse tecido ele vai gerar uma tensão e não vai permitir que esses músculos venham a se afastar, certo? E se eu tiver um tecido conjuntivo pobre, enfraquecido, já esgarçado um pouco, no momento em que eu gero uma tensão, esses músculos tendem a se afastar, porque o tecido conjuntivo não sustenta isso. Então, é muito importante também na avaliação da diástase a gente avaliar essa qualidade de tecido conjuntivo, certo? Um monte de gente bacana aí dando oi. Oi para todo mundo. Quem quiser ir fazendo pergunta, pode ir colocando as perguntas, que à medida do possível eu vou respondendo aqui, tá bom? Enquanto isso, eu vou desenvolvendo um pouquinho mais esse assunto. No caso dessa avaliação de hoje, tá? Dessa paciente, ela não tinha diástase, tá? Não patológica, né? Era uma distância de aproximadamente um dedo entre os músculos, que é uma distância saudável, né? O meu dedo tem aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, ela tem uma distância saudável, fisiológica, e o tecido conjuntivo dela estava em ótima qualidade, tá? Ela tinha um tecido que gerava tensão, que estava legal. O que estava errado ali naquele abdômen? Por que aquele abdômen teima em não diminuir? Por mais que ela faça atividade física, que ela emagreça, perca peso, ela tinha uma musculatura ineficiente. Porque quando a gente fala de abdômen, a gente tem que levar em consideração todos os músculos envolvidos ali, né? Não apenas os reto-abdominais, que acaba virando esse grande foco de todo mundo, os reto-abdominais. Essa pessoa, o abdômen não vai embora, deve ter diástase, é o abdômen, é a musculatura mais superficial, e às vezes não é, né? Então, testando a musculatura abdominal dela, a gente gerou uma contração saudável, ela contrai bem a musculatura mais superficial, os reto-abdominais com uma boa contração, os oblíquos também com uma boa contração, mas o transverso do abdômen, que é a musculatura um pouco mais profunda, essa musculatura não tinha uma contração, ela não conseguia contrair, ela não sabia contrair esse músculo. E alguns testes que eu costumo fazer em consulta, né, como por exemplo a tosse, a risada. Eu costumo brincar com as minhas pacientes quando elas chegam para avaliação, que quando elas chegam na minha porta, elas já começam a ser avaliadas. Eu observo, por exemplo, o que acontece com esse abdômen quando elas dão risada. Como ela se senta numa cadeira. Num primeiro momento, ela vai sentar na frente da fisioterapeuta, então ela tem que sentar retinha, bonitinha, e à medida que a gente vai conversando, ela vai me contando a história dela. Se essa não é a postura natural dela, ela vai perdendo essa postura, né? Que também é um outro fator que faz essa barriguinha ficar mais evidente, um problema postural, que também era o caso dessa paciente, tá? Então ela tinha um problema postural e uma musculatura mais profunda ineficiente, que é isso que a gente precisa tratar no caso dela. Já aconteceu de paciente chegar para avaliação e eu avaliar ela e dizer, olha, não tem diástase. A paciente de hoje ficou muito feliz em saber que ela não tinha uma diástase. Teve paciente que já disse assim, então essa barriga não tem solução? Porque se eu tivesse uma diástase, a gente ia tratar a diástase, a minha barriga ia melhorar. Agora você está me dizendo que eu não tenho diástase, então essa barriga não vai mais embora? Então, de novo, né? Voltando ao que eu falei antes, nem sempre o grande culpado do problema é a diástase, tá? A gente precisa avaliar a pessoa como um todo, a gente avalia a postura, a gente avalia a função respiratória, né? Muitas vezes, o que eu observo? Que a respiração, ela também não está funcionando de maneira correta. A gente, por exemplo, tem que pensar no nosso tórax, nas nossas costelas, como uma sanfona. Quando a gente respira,
A gente está abrindo a sanfona. E solta o ar, a sanfona retorna. Em muitos dos casos que eu vejo no consultório, nas minhas avaliações, é que essa sanfona não abre, né? Que não existe um movimento torácico. E aí a gente vai avaliar o diafragma dela e esse diafragma está muito rígido, muito firme. Eu não consigo manipular ele, ela sente dor quando eu tento tocar para fazer a avaliação, porque ele está muito rígido. E um diafragma rígido é um diafragma mais baixo. Se ele está baixo, ele também diminui o espaço desse abdômen, dessa cavidade abdominal. Isso gera um aumento de pressão. Essa pressão precisa ir para algum lugar, né? Então, tem vários fatores que precisam ser observados durante uma avaliação abdominal. Hoje em dia, a diástase, ela se tornou, né? A gente brinca que ela é o novo glúten. Tudo é a diástase, tudo é uma diástase. O problema, as mulheres, quando engravidam, elas já engravidam de cabelo em pé, porque eu vou ter diástase, meu Deus do céu. Bom, graças a Deus você vai ter uma diástase durante a gestação, porque o seu bebê precisa de espaço para crescer, certo? Então, durante a gestação, a diástase, ela é normal e ela é necessária. Ela não pode ser excessiva, né? A gente precisa tomar cuidado com as atividades que são feitas durante a gestação para que essa diástase não aumente demais, se tornando um problema não só após, mas durante a própria gestação, né? É muito comum a gente atender pacientes num pós-parto com hérnia umbilical já desde durante a gestação, que elas desenvolveram uma hérnia umbilical porque a diástase muitas vezes também ficou muito grande. Esse é o grande risco das diástases, né? Se tornar uma hérnia. Então é isso que a gente precisa cuidar durante a gestação. Então muitas mulheres me procuram quando descobrem que estão grávidas, que querem tratar a diástase durante a gestação. Não existe como tratar ou evitar a diástase. A gente evita que ela seja muito grande, que ela seja excessiva, mas ela vai acontecer, principalmente no último trimestre de gestação, que é onde o bebê realmente cresce, né? Ele fica grandinho, ele precisa crescer para poder nascer saudável. Então, a gente vai ter uma diástase durante essa gestação, tá, mamães? Depois da gestação, quando eu começo a tratar a minha diástase no pós-parto, existe um período onde o teu corpo pode voltar ao normal sozinho, certo? Eu já atendi muitas pacientes que após a gestação vieram comigo, depois de 3, 4 meses de pós-parto, vieram comigo e não tinham mais a diástase, né? Elas tiveram no período gestacional e após ao parto, depois de um tempo, o corpo foi retornando, né? E essa diástase voltou ao que a gente chama de fisiológico, que é a distância natural entre os músculos. Então, gestação não quer dizer que você vai ficar com uma diástase para o resto da vida, tá bom? Tem essa questão também que assusta muito as mamães. Então, gestação e diástase, sim, acontece durante, mas não quer dizer que essa diástase não vá mais embora, certo? Deixa eu ver, alguém aqui botou pergunta? Não, só boa noite. Oi, Carlinha, tudo bem? A Carlinha, gente, da Clínica Corpus, ela vai estar com a gente já tá marcando aqui uma data pra gente fazer uma live juntas, também falando sobre esse tema, né? De diástase, reabilitação do abdômen, principalmente a questão postural que está envolvida nessa questão abdominal. Boa noite, Ju. Então, durante um tratamento, como eu falei antes, a gente precisa avaliar essa postura. Se a postura não estiver boa, não adianta eu tratar só a diástase. Ela vai continuar com a barriguinha, né? Aquela barriguinha ela vai continuar protusa, porque essa postura ela não está ajudando a trazer
esse realinhamento do corpo, tá? Então a gente precisa ter esse corpo realinhado para trazer esse abdômen para o seu lugar também. A Lu perguntou ali se a diástase no homem é comum. Sim, é muito comum, tá? Um dos fatores que causam a diástase são exercícios com excesso de carga, que é muito comum com os homens, né? Na busca daquele corpo mais sarado, então eles acabam usando excessos de carga na academia e desenvolvendo uma diástase também. Então, muitas vezes, olhar para um abdômen sarado, definidinho, com aqueles gominhos ali bonitinhos, você olha e diz assim, nossa, esse aí, o abdômen tá top. E aí você vai ver, existe uma diástase importante ali, tá? Não só diástase, eu já vi muitos homens com hérnia umbilical desenvolvidas na atividade física, tá? Pela atividade física, ou às vezes com excesso de carga, ou atividade física mal orientada, né? Problemas posturais também. Então, muitas vezes é comum você olhar para um homem e ver aquele abdômen sarado, mas se você olhar com mais atenção, vai ver um abdômen às vezes estufado, grande. E aí também não é legal. E aí você vai avaliar, nem sempre tem diástase. Às vezes tem, às vezes não tem uma diástase ali. Mas, de novo, ele não está trabalhando corretamente todos os músculos do abdômen, tá? Então, ele está trabalhando de uma maneira bacana, musculatura mais superficial, tá fazendo uma hipertrofia bacana, que é o objetivo dele, ok, né? Hipertrofiar aquele músculo abdominal, beleza. Mas ela fica estufada. Então, é uma reclamação que a gente ouve dos homens também. Eu também atendo pacientes homens que vêm, que chegam com essa reclamação de eu treino pra caramba, eu tenho o tabletinho de chocolate, né, os gominhos ali do tanquinho bem definidos, mas o meu abdômen ele é estufado. E aí a gente vai avaliar e nem todos os músculos estão trabalhando da maneira correta, né? Não só do abdômen, mas músculos do corpo todo, relacionando aqui de novo a questão postural, tá? Então precisa na hora de fazer atividade física ter uma ativação correta do abdômen. E infelizmente a gente não vê isso, né? O que a gente vê assim, vou lá, vou fazer um exercício de braço. Gente, num exercício de braço, ele nunca é só um exercício de braço, de bíceps, por exemplo, tá? Ele é um exercício de braço e de abdômen também. O abdômen tem que estar ativo durante esse exercício. Ele tem que estar fortalecido e tem que estar funcional. Ele tem que estar ativo de maneira quase que espontânea. Essa é a função da musculatura profunda do abdômen. Por isso que a gente fala tanto de fortalecer o core. O core ele tem uma atividade de sustentação. Então ele precisa estar ativo para sustentar o teu corpo, certo? E muitas vezes a gente vê isso, que isso não acontece. No exercício de braço, a gente vê que a pessoa tá lá fazendo força com o bíceps, com super peso, o bíceps tá legal, tá crescendo, tá forte, e a barriga tá, cada subida do peso, a barriga vai para fora. Porque aquele abdômen não tá ativo. Mesma coisa, exercícios de perna, glúteo, enfim. Então, vale aqui falar que é muito importante saber que um exercício de braço, de perna, de glúteo, ele nunca está isolado. Ele precisa estar sempre com o abdômen trabalhando junto. Ele precisa estar ativo, ele precisa ser funcional, certo? Quando você contrai o braço para trazer contrai o bíceps para trazer o peso para cima, esse abdômen ele tem que contrair espontaneamente, ele tem que entrar. E se ele não faz isso espontaneamente, você tem que dar esse comando, porque às vezes essa carga também está muito excessiva. Então você precisa saber dar esse comando correto para conseguir sustentar o teu abdômen forte durante todas as atividades físicas, certo? Por isso que é importante a gente ter sempre uma boa orientação em relação à atividade física.
Eu vi que tem aqui algumas colegas da educação física, né? E elas podem escrever aí também o quanto isso é importante. Agora na quarentena a gente tá vendo muita gente fazer exercício em casa sem orientação. Porque tem bastante academias, educadores físicos postando vídeos de exercício físico aqui no Instagram mesmo, né? Treinos inteiros, vamos lá, acompanha meu treino e tal. E as pessoas vão e fazem os treinos, só que sem um acompanhamento, sem saber se o movimento está correto, se a carga que ela está usando para ela está correta, se a posição que ela está se colocando para fazer a atividade está correta. E aí a gente tem visto na fisioterapia muita lesão nesse período agora de quarentena, onde as pessoas estão passando por essas fases de não ter esse cuidado, né? Por uma questão de não vou sair para ir à academia, de economia, né? Então, o que eu aconselho? Tem muito profissional bacana que tá dando treinamento online, treinos online. Então, conversa com esse profissional e faz um treino online onde ele vai estar com você e vai estar te vendo e te corrigindo. Eu mesma tô dando treinamento de ginástica hipopressiva online para as minhas pacientes, mas é assim, eu tô sempre junto. É sempre uma pessoa só ali comigo e eu tô sempre junto com aquela pessoa e falando, olha, cuidado, arruma o braço, olha o pé, arruma esse quadril, cresce mais, alinha mais. Eu vou sempre corrigindo, porque sozinha, ainda mais se você não costumava praticar atividade física antes, que é o que a gente tá vendo, muita gente que não praticava agora, até para ocupar o tempo, tá praticando atividade física. Então, por conta, acaba se machucando, tá? Então, também nas atividades físicas mal feitas, né? Feitas de maneira errada, com posicionamento errado, sem a contração adequada do abdômen, você pode desenvolver uma diástase. Exatamente. E se você tiver já uma diástase, você pode desenvolver problemas piores, tá? Problemas maiores, como uma hérnia abdominal ou incontinência urinária, que está diretamente relacionada ao assoalho pélvico com a musculatura abdominal, tá? Isso vai ser também assunto de uma outra live de outro dia aí. Agora a gente vai ter aí um mês inteiro de live, tá? Durante esse mês todo eu vou fazer live todos os dias às 20 horas, aqui no Instagram de segunda a sexta, com exceção de quartas-feiras. As quartas-feiras a live vai ser lá no Zoom. Quem quiser participar da live no Zoom tem que entrar e se inscrever antes para receber o link. São poucas vagas, tá? A gente está abrindo 50 vagas para cada quarta-feira, para não ter uma turma muito grande. E aí eu posso me aprofundar um pouco mais nos temas, vou compartilhar a tela com vocês, vou mostrar desenhos, vídeos, fotos, né, para explicar cada tema. Então, nessa quarta-feira, o primeiro tema vai ser Descomplicando a Diástase. A gente vai começar a descomplicar a diástase, porque, como eu falei lá no começo, né, a diástase se tornou uma coisa na cabeça das pessoas muito complexa. Então a gente precisa descomplicar um pouquinho tudo isso e mostrar que uma distância, como eu falei, de um dedinho de distância entre os músculos não é um problema, não é uma complicação, mas outras coisas podem ser, né? Então a gente precisa entender que não é esse bicho papão que todo mundo pensa. Assim como muita gente me pergunta assim, tá, eu tenho diástase, é só com cirurgia agora? Não é só com cirurgia. Vou gravar, vou deixar gravadinho no IGTV aqui, tá? Quando terminar, eu vou deixar gravada lá no IGTV para quem não conseguiu assistir ao vivo, poder assistir depois, ou quem pegou no meio, também poder entrar lá e assistir, certo? Então, é isso. A gente vai começar a descomplicar essa diástase todos os dias um pouquinho aqui no Instagram
e se aprofundar um pouquinho mais lá no Zoom, nas quartas-feiras, num grupo de até 50 pessoas, onde a gente vai conversar, vou mostrar para vocês vários fotinhos, vídeos, desenhos, né, vários esqueminhas explicando cada detalhe do que eu tô falando aqui. Então, eu vou fazer isso lá no Zoom. Quem quiser, então, lá na minha bio, tem um acesso ao Linktree. Você entrando lá no Linktree, você vai ter a opção de se inscrever para assistir às palestras que eu vou disponibilizar para vocês às quartas-feiras. Vai ser num formato meio que de palestra, tá? Mais aberto também pra gente bater papo, pra gente tirar dúvidas e conversar sobre tudo que vocês quiserem saber. Lá nesse Linktree também tem uma opção de baixar o e-book. Existe um e-book lá sobre diástase, que eu escrevi bem bacana para vocês, tá? Já nesse objetivo também de ir descomplicando essa ideia de uma diástase ser um grande problemão, né? De que não tem solução esse problema. Ou de que a diástase, uma vez instalada, tô ferrada. Não, tá? Ou engravidei, meu Deus, danou-se, vou ter diástase pro resto da vida. Também não. Então a gente vai começar a descomplicar isso aos pouquinhos lá pelo Zoom, tá? Não é só para profissionais, é para quem estiver interessado no assunto, para entender, que tem dúvida, será que eu tenho diástase, será que eu não tenho? Ou eu tô grávida, vou ter diástase, como é que meu corpo vai ficar depois da gestação? Ou tô pensando em engravidar, o que vai acontecer com o meu corpo, né? Então isso tudo a gente vai descomplicar, vai desmanchar em pedacinhos essas dúvidas, e quem estiver lá assistindo e pode fazer perguntas, e aí a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Claro que eu não vou fazer nenhuma avaliação online, não tenho como fazer ali no Zoom, no grupo, mas eu posso ir tirando algumas dúvidas de vocês em relação a tudo isso também. E quem quiser sugerir temas, eu já tenho alguns temas levantados aqui sobre a diástase, né? Sobre esse descomplicar da diástase que a gente está buscando. Eu já tenho alguns temas. Quinta-feira, por exemplo, vai ter a Larissa Aguiar, ela é fisioterapeuta, também trabalha com reabilitação abdominal, ela é fisioterapeuta pélvica, lá da Bahia, lá de Salvador. Ela vai estar comigo na quinta-feira e a gente vai falar um pouquinho também dessas questões aqui no Instagram, tá? Daqui a pouquinho eu já vou postar para vocês o tema de amanhã, que eu tô definindo ainda, né? Não defini exatamente o tema, que eu tô esperando a resposta de uma colega que me ficou de me dizer se ela vai conseguir entrar comigo amanhã ou se a gente vai ter que marcar para outro dia. Se ela não puder me acompanhar amanhã, aí eu lanço um outro tema para vocês, tá? Daqui a pouquinho eu já vou lançar aqui o tema de amanhã. E quem quiser sugerir mais temas, eu agradeço, tá? Porque a ideia de fazer essas lives aqui com vocês todos os dias é tirar as dúvidas. Então eu preciso saber, né? Quais são as dúvidas de vocês. Então pode me mandar lá no direct, quem tem o meu WhatsApp pode mandar lá no WhatsApp. E aí a gente vai começar a esmiuçar essa questão da reabilitação do abdômen, tá? Não é só a diástase que a gente vai falar como que funciona a reabilitação do abdômen, como a estética, né? Os tratamentos estéticos podem ajudar nessas questões da reabilitação do abdômen. Eu vou tentar trazer um cirurgião plástico aqui para a gente falar também um pouquinho da cirurgia plástica, que é uma dúvida bastante comum, bem grande de todos, né? É uma dúvida muito comum a respeito da cirurgia plástica, que é uma coisa... A ideia de trazer um cirurgião plástico justamente é porque algumas pessoas já me procuram dizendo assim, olha, cheguei aqui, é minha última esperança antes de ir para a cirurgia plástica. Então eu acho bacana a gente debater a questão da cirurgia plástica também com quem entende do assunto, certo? E vou trazer uma colega também para falar a respeito da cicatriz, da fáscia, o que a gente pode fazer aí para ajudar, né? Como que fica essa cicatriz, por exemplo, de uma cesariana
se ela pode interferir na nossa reabilitação ou não. Dani, se o peso do bebê ao carregá-lo no colo interfere na diástase e prejudica? Sim, se você tiver uma diástase, importante, Dani, e não tiver um tecido conjuntivo de qualidade, tá? Eu não sei que horas você entrou, se você pegou essa parte que eu falei lá no começo do tecido conjuntivo, mas depois vai ficar gravado, você pode voltar lá e assistir, tá? Mas se eu não tiver uma ativação abdominal eficiente, se eu tiver uma diástase importante, com tecido conjuntivo de má qualidade, o peso do bebê ao carregá-lo no colo pode fazer com que essa diástase piore, tá? Pode sim. Mas isso não quer dizer que você não pode pegar o seu bebê no colo, tá? Não pensa isso. Mas você precisa tratar. Você precisa tratar para não piorar. Porque essa diástase, ela não é só uma questão estética, né? Ela tem a questão das dores, que você pode ter muita dor na coluna, devido à fraqueza dessa musculatura, a ineficiência dela. Você pode vir a desenvolver uma hérnia abdominal futuramente, tá? São riscos da diástase. Essa musculatura ineficiente, ela também está diretamente ligada com o teu assoalho pélvico, que também pode ser um problema se você não tratar. Sim. É que, assim, a foto, Dani, é muito pequenininha. Claro, eu lembro, você fez aulas comigo, exatamente. Minha primeira bebê tá com mais de uma já? E aí, vamos ver esse abdômen de novo? Vamos reavaliar? Tá? É importante a mãe passar. O ideal, né? Vamos ao mundo ideal. Essa mãe deveria, antes de engravidar, preparar o seu corpo para essa gestação. Depois eu vou postar para vocês lá nos stories e vou postar no feed também. Hoje eu recebi um relato de uma mamãe que se tratou comigo. Ela fez um tratamento postural comigo antes de engravidar, né? Ela começou não porque ela pretendia engravidar, mas ela começou já por uma questão postural muito antes. E a gente tratou esse abdômen durante um período e tratou essa postura e estabilizou, e aí depois ela engravidou. Quando ela engravidou, a gente interrompeu as nossas aulas, né? Que é a ginástica hipopressiva, que era o que ela fazia comigo, ela não pode fazer gestante. Então, e hoje eu recebi um relato dela muito bacana, falando de como foi a gestação e de como foi o parto e de como foi a recuperação dela agora no pós-parto, como ela tá feliz, que ela não teve, lógico, durante a gestação ela teve a diástase, mas após a gestação o corpo dela voltou sozinho, sem interferência. Mas agora a gente vai reavaliar, é importante reavaliar, né? Caso ela queira uma nova gestação, caso ela não queira também, enfim. É importante a cada gestação a mãe passar por uma nova avaliação de fisioterapia, tá? Inclusive, eu encaminho todas as minhas pacientes também para fisioterapia pélvica, tá? Quero levantar essa bandeira aqui que eu sempre falo, quem me conhece sabe, nas consultas eu sempre peço que passe por uma avaliação de fisioterapia pélvica. Eu não faço essa parte, então eu encaminho para colegas. Como eu já falei antes várias vezes aqui, a relação do abdômen com o assoalho pélvico é muito importante, tá? E às vezes a gente pensa que tá tudo bem lá embaixo, não tem sintoma nenhum, mas sim, tá? Você pode ter alguma disfunção e então você precisa ser avaliada por uma fisioterapeuta pélvica. Assim como a gente vai uma vez ao ano no ginecologista para fazer avaliação e exames, a fisioterapia pélvica devia fazer parte da nossa vida, tá? A gente deveria estar sempre fazendo avaliação com a fisioterapia pélvica, antes de engravidar, durante a gestação, fazer o acompanhamento, preparar o corpo para essa gestação e para esse parto e voltar para a fisioterapia pélvica depois do parto, tá? E mesmo que você não tenha filhos, vale sempre uma passadinha lá na fisioterapia pélvica, porque às vezes a gente acha que não tem
problema nenhum, não tem sintoma nenhum. Mas, gente, até uma constipação intestinal pode ser um sintoma de que não tá tudo bem, tá? Então, essa é uma outra dica bem importante. Bom, Clau, beijo, saudade também. Cecília tá aí também, lá do Chile, fisioterapeuta pélvica chilena, colega de Calfrier Concept. Então, pessoal, é isso por hoje, tá? Passei um pouquinho de informação do que vai acontecer nesse próximo mês aqui. A Clau é uma das físios que eu quero trazer para bater papo com a gente aqui também um desses dias. Se ela tiver tempo, né, entre um projeto e outro, que essa criatura dormir, ela não dorme, né? Quero saber quando é que ela dorme. Mas a gente vai achar um tempinho. A Clau tem um projeto muito bacana, que eu acho super válido falar aqui, que é o Físio Sem Fronteiras. Agora, nessa época de Covid, onde tem muita gente adoecendo e sofrendo com as sequelas da doença, da Covid, e sem acesso à fisioterapia de qualidade, sem acesso financeiro, né? Falta grana. E então a Clau tem esse projeto, chama o Físio Sem Fronteiras, tem físios no mundo inteiro, não só no Brasil, que disponibiliza esse atendimento de forma gratuita, certo? Via internet. Então, quem precisar, tá? Chama a Clau ou entra também lá no Instagram do Físio Sem Fronteiras, Fisioterapia Sem Fronteiras, e conversa com ela, quem estiver precisando, ou se você conhecer alguém que está precisando desse atendimento de fisioterapia pós-Covid, certo? Por hoje, quem entrou agora, né? Desculpa, tá acabando, tá? Foi uma live mais curtinha, só pra gente introduzir quais serão os temas que a gente vai falar aqui durante esse um mês todo de abdômen, de reabilitação abdominal. A gente vai entrar na questão, então, de fisioterapia pélvica, a gente vai falar da gestação, vai falar de postura, vai falar de pós-parto, o que mais que a gente vai falar? Bom, tudo que vocês quiserem, a gente vai falar. É só mandar aqui e aí a gente bate esse papo, tá? Eu tô com uma lista aqui bem bacana de físios para chamar aqui para compartilhar o conhecimento com a gente e falar desses temas todos, tá bom? Muito obrigada para quem me acompanhou, quem ficou até agora. Quem quiser, tá? Entra lá na minha bio, se inscreve, que quarta-feira vai ser, Cecília, todos os dias às 20 horas, tá? Às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui de segunda, terça, quinta e sexta. Eu vou estar aqui com vocês no Instagram. E às quartas-feiras, eu vou estar lá no Zoom, tá? Então, como eu tava falando, entra lá na bio, clica lá no Linktree e faz a inscrição para assistir a live de quarta-feira, para receber o link. Importante, tem que confirmar o e-mail, tá? Você vai se inscrever, você vai receber um e-mail de confirmação, confirma o teu e-mail lá para que você possa receber o link da live de quarta-feira, certo? E tem também, como eu falei, nosso e-book sobre diástase, tá? Beijinho, obrigada e boa noite, bom começo de semana para nós.